Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Alcance Mais. Essa noite nós temos um tema bem relevante, bem pertinente, diante de tudo isso que nós temos vivido, não somente como nação, mas também como mundo. E o tema dessa noite do nosso Alcance Mais é saúde emocional em tempos de pandemia. Então, eu creio que, diante de tudo isso que nós temos vivido, nós temos que aprender uma nova rotina, nós temos que nos adaptar a novas funções que nos são oferecidas e entregues. Nós, mães, precisamos nos tornar professoras, pedagogas, muitas vezes a diarista da casa, o home office em casa, e como se organizar e como manter uma saúde emocional diante de todas essas coisas. Como manter um equilíbrio diante disso tudo. E hoje nós chamamos o nosso time de psicólogos aqui da igreja, e eu creio que eles poderão nos trazer conselhos e orientações que nós podemos realmente aplicar nas nossas vidas, neste momento, neste período que nós temos vivido. Eu gostaria de ouvir de vocês, queridos Marcos, Sara e Renato, o que vocês têm a dizer sobre este tema? Qual é a opinião de vocês em relação a esse tema e diante dessa sugestão que foi trazida via a célula, nós, para vocês saberem, nós compartilhamos esse link para todas as nossas células, onde várias pessoas puderam fazer algumas perguntas que vocês estarão respondendo hoje. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham deste tema que nós estamos trazendo essa noite? Sim, é um tema bem pertinente, necessário, importante falar sobre isso, Eu estava lembrando essa semana que Freud escreveu um artigo, O Mal-Estar da Civilização, onde ele diz que diante de um medo do qual eu não consigo nomear, eu não consigo me preparar para ele, eu estou diante do terror. E o que nós estamos vivendo é um período de terror. Você não sabe como que vai ser o amanhã. A gente não sabe até quando vai durar a quarentena. Nós ainda não sabemos, quantos dias ainda ficaremos assim nesse formato, Então é o imprevisível, o lidar com o imprevisível, E a gente sabe que nós temos uma fé, a gente tem a nossa rocha que é Jesus, mas nós também não estamos, livres de passar por preocupações. Eu fico muito feliz em ver movimentos como esse, onde a igreja ela se mostra preocupada com o emocional das pessoas, e é de extrema relevância. Hoje, o que a gente tem vivido, como a Sara falou, é algo ímpar, é algo totalmente novo. Eu acho que ninguém imaginou ficar 40 dias em casa, fechado. Então, são um novo momento. E a novos momentos precisam novas adaptações, ferramentas. E hoje, esse momento aqui eu vejo como de extrema relevância, e como Alcance é uma referência, isso eu vejo que vai multiplicar, replicar em ter assim, a consciência de quão importante é olhar para as emoções, além do espiritual, que é extremamente importante, mas olhar também para as emoções, principalmente em momentos como esse. Boa noite a todos, quero agradecer o convite à pastora Adriana, é muito bom estar aqui, quero cumprimentar os colegas Marcos, Sara. De fato, hoje nós vivemos um cenário bem diferente e essa situação da saúde emocional entra em cena como nunca antes. E eu costumo dizer que os problemas que nós enfrentamos hoje não podem ser vistos ou compreendidos de forma isoladas, porque são problemas sistêmicos. Eles estão dentro de um contexto, eles estão interligados, e assim é a nossa saúde emocional. E assim é a nossa vida interior. E como o Marcos falou, eu também acho muito importante e de extrema relevância falarmos sobre a saúde das emoções. Acho muito importante esse espaço aqui, porque de fato, esse cenário hoje da nossa atualidade, ele tem impactado as emoções de forma assim, sem precedentes. Ok, então vamos para a nossa primeira pergunta.
O que fazer com o sentimento de impotência diante de tantas mudanças e adaptações? Então, talvez antes do fazer, é importante ouvir. Ouvir o que é esse sentimento de impotência, do que se trata, dar nome a ele, né? Porque muitas vezes essa emoção ela vem em forma de sensação e você não consegue nem nomear do que se trata. Fale sobre ela, converse sobre ela, né? Uns com os outros dentro de casa e também através da oração com o nosso Espírito Santo, que é o Deus conosco, que está com a gente o tempo todo, porque a maioria das pessoas, o primeiro momento, quando vem a angústia, o teu primeiro ímpeto é tentar anestesiá-la, né? Seja através do entretenimento, seja através da farmacologia, seja através de excessos, como, por exemplo, comida. A gente brinca, né, que todo mundo vai sair gordo da quarentena, né? E então assim a gente tenta, né, anestesiar as nossas angústias. E é importante a gente ouvi-las, tentar entender por que esse sentimento está aparecendo, do que ele se trata e o que ele diz ao meu respeito. Né? Então, antes de fazer algo com o sentimento da impotência diante de mudanças e adaptações, eu sugiro que você primeiro ouça do que se trata essa impotência, o que ela diz ao teu respeito, como que você vê um futuro assim de incertezas, como que você lida com a dor, como que você lida com a angústia dentro da tua história. E aí sim, quando você começar a nomear e dar nome para essa dor, aí você pode pensar no que fazer sobre ela. E esse cenário, né, de mudanças, de adaptações, ele mexe muito com o interior de cada um de nós, porque, infelizmente, nós somos o que eu chamo de intolerantes à mudança. Muito comum no consultório a gente vê isso. Essas características da intolerância ao novo, intolerância às adaptações, às mudanças, porque a zona de conforto sempre é mais fácil. E esse cenário hoje nos traz um cenário de mudança, de adaptação. Então, um ingrediente fundamental para poder lidar com esse cenário hoje é o aprendizado. Não podemos nunca esquecer da importância do aprender. O que esse cenário de novidade, o que esse cenário de crise quer me ensinar? Então eu chamo o poder do aprendizado. E como o aprendizado ele é terapêutico, o aprendizado ele vai me ensinar, eu vou aprender a lidar com as minhas emoções, assim como a Sara falou, a importância da fala. O falar é terapêutico, é curativo, o guardar ele é adoecedor. E muitas vezes nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções, muito menos aprendemos o lugar da fala. Então, nesse cenário, hoje, é importantíssimo aprender a lidar com as mudanças e com as adaptações. E talvez até, às vezes, a gente reconhecer que realmente, diante de uma situação, vou citar o meu exemplo, né? O Davi está tendo aulas online. O Davi está no 6º ano. Eu já faz mais de 20 anos que eu não vejo conteúdo sobre química, sobre, né, matemática. Então, eu vejo uma dificuldade de tentar acompanhá-lo nessas aulas online. Mas, muitas vezes, eu creio que esse sentimento de impotência é bom. Por quê? Porque eu reconheço que eu não vou dar conta daquilo. Então, esses dias eu falei assim, eu não sou uma professora. Eu comecei a falar para mim mesma, Adriana, calma, você não é uma professora, você não é uma pedagoga. E se você não conseguir dar conta, não tem problema. Porque eu acredito que esse sentimento de impotência vem, às vezes, da cobrança muito grande que nós fazemos diante de tantos desafios e de novos aprendizados que nós temos agora, diante de toda essa situação que nós estamos passando. Então, eu tive que falar comigo mesma. Eu falei, Adriana, você não é professora, você não é pedagoga, você vai ligar para a escola e falar, eu não estou dando conta, e não tem problema. O que vocês pensam sobre isso? E está tudo bem não dar conta de tudo.
Está tudo bem não conseguir fazer tudo, porque muitas vezes isso nos traz uma sobrecarga muito grande. Muitas vezes esse dar conta de tudo, querer ser tudo, querer fazer tudo, nos traz uma sobrecarga emocional que não colabora com a saúde emocional em tempos de crise. Dentro disso que você está falando, é importante reconhecer que não temos controle. É um mal do ser humano achar que tem controle, que consegue controlar as coisas, né? A gente mal e mal consegue se controlar, né? Controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, que dirá o que está à nossa volta. Mas reconhecer é o primeiro passo. A partir do momento que eu reconheço, eu aprendo, eu abro espaço para poder lidar com esse sentimento. Como você falou, reconhecer, eu não consigo dar conta de tudo e a gente não tem como dar conta de tudo. Né? Então, a partir disso, eu abro espaço para aceitação. Né? E aí, dentro da aceitação, buscar alternativas, adaptações, buscar soluções, até mesmo se juntar ao filho, né? Falar, filho, vamos aprender junto aqui, ou reaprender, porque eu esqueci. Né? Eu achei muito legal você falar dessa tua dificuldade como mãe, porque eu acredito que muitas mães estão passando por isso hoje, né? E é muito bacana assim pensar nessa questão da autocobrança, que a culpa materna, a gente sabe que habita o coração da maioria das mães, né? E se permitir ser um pouco mais condescendente consigo mesmo. Não, eu não consigo, eu não estou dando conta. Né? Eu não vou conseguir deixar essa criança entretida o tempo todo. Eu preciso também ter o meu tempo de ler um livro, o meu tempo de tomar um banho, porque aquela velha história, né, de como diz o poeta, que antes de você ser dois, você tem que ser um. Então, em alguns momentos, essa mãe, ela precisa se autorizar a se retirar para o espaço dela. Né? Seja para ela, não, mesmo que seja assim, para ela não fazer nada, por que não? Eu me lembrei de um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E esse livro, ele traz exatamente isso que nós estamos falando aqui. Não temos que dar conta de tudo, não temos que fazer tudo, não temos que ter o domínio de tudo ou o controle de tudo. E a saúde emocional não está no fazer tudo, mas está no reconhecer as limitações. A saúde emocional está em reconhecer onde o meu limite e também, a partir disso, compartilhar. A partir disso, sair desse lugar, muitas vezes, da sobrecarga e o perfeccionismo, que muitas vezes acaba aprisionando as pessoas nesse lugar de sobrecarga, de querer dar conta de tudo. Ok. Vamos então para uma próxima pergunta. Eu lembro que há um tempo atrás, né, eu e Marciano, nós tínhamos comércio, e a gente sabe que para o empresário, autônomo, profissional liberal, há uma grande dificuldade diante de todos esses dias do seu negócio fechado. Né? Se ele não fatura, não tem como ele pagar o seu aluguel, não tem como ele pagar os boletos que já estavam vencidos antes dele imaginar, né, todo esse caos que nós estamos vivendo no dia de hoje. Mas, diante disso tudo, ainda tem a preocupação dos funcionários, porque existe também famílias que estão debaixo desse empreendimento dele, desse negócio dele, que dependem, né, desse dinheiro para sustentar a sua família. Agora, a pergunta é como esse empresário lidar com isso tudo, exercendo, né, uma emoção saudável diante de toda essa situação. É algo desafiador, vamos colocar assim, né? Não há como fugir dos sentimentos, eles vão surgir. Principalmente quando você ama alguém, você tem um nível de preocupação e até determinado ponto esse nível de preocupação ele é saudável. O que a gente tem que cuidar é um limiar, né, entre o saudável e aquilo que a gente chama de transtorno, aquilo que começa a te transtornar, né, que começa a te fazer sofrer. Então, é lícito ficar preocupado? Né? Eu creio que todo mundo em algum momento teve um nível de preocupação. Agora a questão é tentar não deixar que isso tome ou roube a paz. Como fazer isso, né? A gente pode focar naquilo que não consegue ou focar naquilo que consegue. Uma dica que eu daria para alguma pessoa que esteja nesse lugar, nós também estamos, né, como profissionais autônomos, a gente está vivendo essa realidade também,
o que eu faço? Eu foco naquilo que está ao meu alcance. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que é palpável para mim. E reconhecer, como a gente disse antes, que não temos controle sobre a situação. A gente não sabe se vai durar 1 mês, 4, 5, 1 ano. Né? A gente tem que alimentar, sim, a nossa esperança de que seja algo breve, mas focar naquilo que está ao nosso alcance. Dá para renegociar essa conta? Eu renegocio. Dá para ver se o governo liberou algum recurso? Eu vou atrás daquilo. Eu vejo como lembrar que todos estamos na mesma situação. Todo o Brasil, todo mundo, como você citou, está no mesmo barco. Nós não estamos, como o Renato falou, desligados. Isso é algo sistêmico. O mundo todo está passando por esse momento. Então, é reconhecer isso e aí lidar com aquilo que está ao seu alcance e focar nisso. Reconhecer que você ama as pessoas, a família, mas é um tempo de restrição. Infelizmente, algumas coisas não vai dar para estar fazendo e aceitar, buscar reconhecer isso. A minha filha, né, tem 4 anos e ela fala: pai, o bichinho já morreu? Para querer sair, e lógico, isso aperta o coração, né? Você quer sair junto com a sua filha, ela quer ir no parquinho, quer brincar, quer ver os amiguinhos, quer ver a prima. E é reconhecer, ó, filho, infelizmente ainda não, né? Mas logo esse tempo vai passar. Então focar, vamos curtir aqui o momento que a gente está tendo oportunidade, né? E reconhecer esse amor em relação ao outro, aos funcionários, por exemplo, mas lidar com a verdade, né? Se tiver que haver alguma demissão, é algo que vai fazer parte. A gente precisa aprender a lidar com a perda. Infelizmente, a gente não tem controle sobre essas coisas. Então, é reconhecer, ó, eu amo, eu gostaria de te manter, você faz parte, é alguém que eu prezo, mas é uma decisão que precisa ser tomada, né? E a gente poder lidar com a realidade, sem peso, sem culpa, sem se condenar, porque a gente não consegue abraçar o mundo sozinhos, né? E lidar com essa crise, assim como o Marcos muito bem falou, requer de nós novas posturas. Lidar com esse cenário de limitação, de escassez, requer de nós um novo olhar para a vida. De que forma nós estamos encarando esse desafio? E eu costumo dizer que a crise, ela extrai de nós 2 coisas: ou o aprendizado ou a estagnação. A crise, ela tem o poder de gerar em nós 2 caminhos: ou o aprendizado ou a estagnação, ou seja, você fica ali naquele lugar sem avançar, sem crescer. E para a gente aprender com a crise, é importante chamar aqui um princípio, né, que foi extraído ali da física e aplicado dentro das ciências humanas, que é a resiliência. A resiliência é a capacidade de você enfrentar desafios, enfrentar dificuldades, enfrentar situações difíceis e não se quebrar, não se deformar, não se despedaçar, mas manter o seu estado ali, o seu estado original. Então, só assim, dando sequência naquilo que o Marcos muito bem falou, é tempo de buscarmos resiliência. É tempo de enfrentar a dificuldade com outros olhos. Sim, às vezes é mais fácil desanimar, é mais fácil muitas vezes estagnar, mas será que esse é o melhor caminho? Mas será que isso é o que eu tenho de melhor a oferecer? E a crise, ela sempre vem com a oportunidade de nos atualizar. De que forma eu posso me atualizar nessa crise? Avançando e crescendo com a minha fé? De que forma eu posso me atualizar nessa crise, olhando o cenário de uma forma diferente? Porque às vezes as pessoas, elas sempre estão olhando só o material, olhando só ali a aparência, e é muito importante nós podemos buscar levantar os nossos olhos, olhar além das aparências. Ok, vamos para a próxima pergunta então. Como podemos organizar a nossa mente e rotina em meio a esse cenário? Em meio a um cenário onde eu preciso fazer o home office em casa e eu preciso me organizar porque eu estou com o meu filho ali.
A minha esposa também está em casa, mas ela também tem home office para fazer em casa. Ela também tem que se dividir entre o home office e as aulas online do seu filho, onde ela teve que dispensar diarista. Então, além de fazer o home office, as aulas online, ela tem que fazer a faxina da casa, ela tem que deixar a casa organizada. Como, né, nós podemos se organizar em meio a essa rotina toda? É um desafio. Mas assim, como família, o ideal é que o casal sente e converse, né? Eu gosto de trabalhar com meus pacientes algo muito prático, da maneira mais simples possível. Pega uma folha sulfite, divide lá em 7 colunas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sentar e conversar. Vemos, temos tais necessidades, tem a aula do filho, você tem a reunião tal horário, eu tenho tal atividade para fazer. Então, como em família, nós nos organizamos para lhe dar conta de tudo isso. Porque para algumas famílias, aliviou a carga, porque tem, às vezes, uma pessoa que foi liberado do trabalho, para outros aumentou. Famílias com filho e que estão em home office, eu vejo que a carga ela não aumentou, ela triplicou, né? Porque somaram-se todas essas funções que você falou. Então, vai precisar ajustar muito mais. E aí, entrar em um consenso. Eu vejo que o que atrapalha essa rotina e o que vai gerar conflito dentro da família é não ter esse diálogo. Então, cada um tem a sua expectativa. Às vezes, eu tenho um determinado paciente para atender em determinado horário, e se eu não comunico isso para minha esposa, aí eu vou querer que tudo esteja pronto, achando que ela, né, vai saber, mas ela não sabe. Então, isso vai tender a gerar um conflito e vai dificultar tanto a mim quanto a ela, porque ela também tem o plano dela. Sei lá, ela planejou estudar, ou ela tem alguma tarefa do trabalho dela também para fazer. Então, o ideal é que trabalhar a rotina seja algo prático, né? E aí, às vezes, até incluir os filhos, dependendo da maturidade dos filhos, incluir eles, falar, como você falou, tem atividades da casa, a casa não para, né? A louça não para, a roupa não para de sujar, tem coisas que não param. Então, como nós podemos, como o Renato pontuou, como um sistema familiar, nós podemos somar forças para lidar com esse novo momento. E eu acho que dentro disso a gente pode ter muito a aprender e a crescer, né? Mas a base de tudo seria a comunicação. E essa organização ali, como o Marcos falou, do lar, ela é muito importante nesse momento onde as pessoas estão mais próximas, né? O casal está convivendo 24 horas por dia, que antes não convivia, o marido saía cedo, voltava à noite. De certa forma, isso gera o que podemos chamar um certo estresse dentro da casa, Marcos. Isso gera um certo estresse em casa. E esse estresse precisa ser bem gerenciado, mais paciência, ser mais manso, mais calmo. Esse dia eu dei uma dica e acho importante dar aqui. Tira esse pijama, né? Isso vai fazer bem até para o seu casamento. Tira esse pijama e, como o Marcos muito bem falou, aciona a boa e velha rotina, porque essa rotina, ela não só organiza externamente, mas ela nos organiza. E muitas vezes é o que as pessoas estão sentindo nesse momento de isolamento social, uma desorganização interna. Onde que está meu trabalho? Onde que está a minha identidade? Onde está meu significado? O que eu sou, quem eu sou? Não é verdade, Sara? Você não vê isso, que esse isolamento, ele acaba gerando uma certa crise existencial? Sim, é um bom momento de se reencontrar, né? Ok. Então, o conselho fica, né, para os pais se organizarem, porque muitas vezes, uma das coisas que as mulheres muitas vezes se deparam é que, como o marido está fazendo home office em casa, então ele acredita que ele pode ficar durante todo aquele período comercial ali, trancado dentro do quarto, ele sai, a comidinha tem que estar pronta, tudo organizado, e às vezes a mulher está ali descabelada, né? Então, seria interessante mesmo esse diálogo, como vocês falaram, essa comunicação e essa divisão de tarefas,
para evitar os conflitos dentro, né, dessa família e dentro desta casa. Só complementando uma coisinha que eu esqueci de falar, é que dentro dessa rotina é importante tentar contemplar todas as áreas da vida. E muitas vezes a gente foca no trabalho, foca em atividades, mas esquece de outras coisas que são tão importantes como, né? Como a Sara falou, um tempo de qualidade, de descanso, um tempo para respirar, né? Como, se eu fiz o almoço, então, filho, agora você lava a louça que eu vou, né, dar uma descansada. Um tempo de devocional, um tempo, às vezes, pode ser em família, mas pode ser individual. Como coloca dentro dessa rotina, talvez, atividade física. Então, tentar utilizar isso da melhor forma possível, contemplando as áreas da vida, né? A questão do contato com outras pessoas, de aumentar, né? Às vezes fazer uma videochamada, fazer uma conferência em família, com amigos. Então, tentar contemplar o máximo possível as áreas das nossas vidas que são importantes para nós. Ok. Em relação às crianças e adolescentes, como devemos conversar, explicar esse momento, fazendo que elas entendam a seriedade disso tudo? Talvez, num primeiro momento, observar a capacidade de entendimento dessa criança. O Marcos contou da filhinha dele, né? Que, pelo visto, assim, eles criaram uma situação mais lúdica. O coronavírus é um bichinho, né? Pelo jeito funcionou. Então, assim, respeitar a maturidade emocional e cognitiva da criança, né? E falar de acordo com as dúvidas que ela for apresentando, né? E talvez o mais difícil não é nem lidar só com as dúvidas, mas com essa criança lidar com esse tempo ocioso que acaba tendo durante o dia, né? Porque as nossas crianças e os adolescentes, eles não sabem mais estar ociosos. O tempo todo eles são entretidos por alguma coisa, por uma atividade, balé, jazz, aula de piano, aulas, inglês, e agora eles estão em casa, né? Aproveitar esse momento para conversar. Aproveitar esse momento até para resgatar a capacidade de estar sozinho. Mesmo que vocês estão naquele ambiente doméstico, há momentos de todo mundo estar junto, conversando, dialogando, fazendo um culto doméstico, fazendo uma conferência com a vovó, que está lá no Rio Grande do Sul, mas também é importante saber estar só, sabe? Eu sinto que as nossas crianças, elas não sabem mais suportar a solidão. Como eu cresci nos anos 80, eu acho que o Marcos também, né? Que não existia a internet, não tinha tantos programas de televisão interessantes, você tinha que usar a criatividade. Você tinha que pintar, desenhar, criar histórias imaginativas, né? E isso ajuda a criança, inclusive, no desenvolvimento da capacidade de frustração dela, né? Porque não dá para você entregar também a criança para ficar 6 horas no videogame. Não tem como, né? Então, saber essa criança suportar a frustração de que a mãe não está disponível agora para brincar, porque a mãe tem que fazer almoço, né? Mas que ela pode tentar descobrir alguma coisa muito legal para ela fazer sozinha, no quarto dela, com ela mesma, desfrutando da companhia dela. Por que não, né? E com relação à angústia da criança, eu acredito que a criança e o adolescente, eles refletem muito daquilo que o pai e a mãe estão passando. Principalmente o discurso materno, né? Então, assim, conforme você, mãe e pai, estiverem vivenciando esse período, com certeza essa criança vai vivenciar também. Mesmo que ela não consiga nomear o que vocês estão falando, talvez ela não saiba dos problemas que vocês estão tendo, porém ela vai sentir. Ela vai sentir angústia, ela vai sentir ansiedade, e por que não conversar sobre isso? Por que não juntos orarmos sobre isso? Por que não entregarmos as nossas angústias para o Espírito Santo? Chamá-lo para nos ajudar a dar sabedoria para lidar com essa situação, né? Por que não? E eu apenas, isso que a Sara disse, me lembrou um alerta que nós vamos fazer às famílias nesse momento, né? É o alerta do excesso do contato das crianças com as telas.
né? Esse excesso do contato da criança, e eu sei que muitas vezes, mas é o único momento que ele me deixa fazer minhas coisas, né? E ali a criança está 2, 3, 4 horas, seja no videogame, seja no celular, e isso não é saudável, e isso vai contribuir com a ansiedade dessa criança. E os pais, né, o ambiente familiar, ele precisa ser gerador dessa criatividade para incluir essa criança e atribuir significado a ela. Não adianta só mandar, vai fazer a sua tarefa. Muitos conflitos familiares, eles acontecem a partir disso. Eu mando meu filho fazer a tarefa, ele não vai. É preciso esse adolescente atribuir sentido e significado a essa ação. Olha, filho, é momento de você ter o seu estudo. Lembra que o pai fala que o seu estudo é sempre importante, não tem como ficar sem ele. Isso é atribuir sentido, significado àquela atividade da criança, e sim, vai requerer dos pais, vai requerer desse ambiente familiar um rearranjo, vai requerer que os pais sejam mais participantes na vida desses filhos. Dentro disso que foi dito, uma coisa que eu vejo que é bem importante é filtrar as informações também. A gente está num momento de bombardeio de informações, e muitas vezes os pais não tomam cuidado em relação ao que está vendo e de que forma está passando essa informação, dialogando. Às vezes está ali almoçando e está falando dos medos, né, das ideias, né, porque muitas vezes nem são realidades, mas aquilo que está imaginando que pode acontecer. E como a Sara colocou, a mente da criança é muito fértil. Então, ela tem dificuldade em lidar com o concreto, então ela vai para o abstrato. Então, é importante que a gente traga eles para essa realidade, né? E comunique o que precisa ser comunicado de forma clara, mas também tome cuidado com as informações desnecessárias e o excesso delas, né? Então, olhar um jornal onde está passando, sei lá, uma lona preta sobre um corpo, para uma criança, aquilo no imaginário dela pode ir para um lugar muito distante, né? Então, se às vezes é imprescindível e passou algo que muitas vezes você não tem o controle, mas senta e explica, né? Traz aquilo de uma forma palpável e que também não gere nela fantasias, né? Porque essas fantasias é o que vai aumentando o nível de ansiedade delas. E assim, complementando um pouquinho a fala do Marcos, é uma coisa que eu tenho visto bastante na atualidade, assim, no consultório, a gente tem crianças com cognitivo muito bom, crianças hiper mega estimuladas, mas com um emocional mais regredido. Entende? Com uma dificuldade de lidar com a frustração, com uma dificuldade de lidar com os medos, né? E é muito importante ter esse cuidado com a criança também. A gente falava de rotina. Existe uma tabela da Montessori, que ela foi uma educadora italiana, e ela divide tarefas por idade. O que uma criança pode fazer já dentro de casa? 6 aninhos, já pode, sei lá, tirar o lixo. Ficar encarregado de tirar o lixo da casa e levar lá para fora. Começar a incluir a criança, porque a criança, de forma geral, né, a gente sabe que cada casa tem um contexto, ela tem vivido assim, um momento que ela é muito servida, né? Eu ouvi de um outro dia, assim, que depois que ele falou, que ele se deu conta, ele falou: eu sou um príncipe, e a minha mãe me serve, né? Eu falei: sua mãe sabe disso? Então, a criança, ela é muito assim, servida, mimada, entende? Parece que nós, como pais, a gente está muito preocupado mais em ser amado do que em ser honrado. E isso acaba causando um prejuízo na criança. Ela precisa lidar com a frustração. Lidar com a frustração vai trazer amadurecimento para essa criança. Vai trazer crescimento para a criança e vai fazer dela um adulto capaz de desenvolver aquilo que o Renato falou da resiliência, né?
Eu penso que a família, de modo geral, hoje tem sofrido seus impactos, né? A família, de modo geral, ela tem sido muito atingida, especialmente nisso que a Sara acabou de falar. O Marcos também estava falando um pouco sobre isso, e me vem à memória aqui um autor da terapia familiar, Salvador Minuchin. Ele fala que a família é um sistema vivo e cada um ocupa um lugar com uma função e papel bem definido. Então, a função do pai, a função da mãe, a função do filho vai complementar esse sistema familiar. E é muito importante que esse sistema ele venha funcionar de uma forma saudável. Esse exemplo que a Sara trouxe, do filho, muitas vezes ali no centro da atenção familiar, né, Marcos? O filho, muitas vezes, recebendo ali as compensações, o filho recebendo, sendo colocado num lugar que não deveria estar, porque vai gerar nele dificuldade com a intolerância. Ele vai ficar um adulto intolerante à frustração, intolerante à disciplina. Então, eu sempre digo isso, os filhos, seja criança, seja adolescente, a disciplina, e eu não estou falando de violência, eu estou falando de disciplina que vem através de uma figura de autoridade que exerce a sua função de uma forma saudável. Essa disciplina, ela configura a construção da emoção do indivíduo saudável, e essa disciplina vai gerar nesse indivíduo esse emocional equilibrado. Então, eu penso que a família precisa ter esse novo arranjo aí. Não dá para o homem se isolar, o marido se isolar, ele tem que ser parte. Não dá para o marido se isolar ali no seu home office e deixar a mulher sobrecarregada. Não, a gente tem que buscar ali a interação com cada um dessas funções e papéis. Na medida que a base da igreja é a comunhão, como aproximar mais as pessoas, principalmente durante a célula, nesse formato que temos vivido tudo online? Como fazer neste tempo para que a gente não perca o vínculo com essas pessoas? Hoje eu acredito que também nós estamos reaprendendo a ser igreja. Eu acredito que hoje a nossa espiritualidade ela está sendo reformada no sentido de ultrapassar as quatro paredes da igreja e poder funcionar nos relacionamentos. A espiritualidade ela necessita funcionar através dos relacionamentos, nas relações. Uma ligação que eu faço para alguém, olha, me lembrei de você, você está precisando de alguma coisa. Isso gera assim algo muito forte emocionalmente na vida das pessoas. E é assim que nós manteremos e continuaremos a ser igreja. Não é o fato de não estarmos reunidos no templo que nós não somos mais igrejas. Muito pelo contrário. Hoje a igreja ela tem se movimentado ainda mais nas redes sociais, na ajuda, no auxílio. Então eu acredito que a nossa espiritualidade ela está sendo desafiada a ultrapassar as quatro paredes. A nossa espiritualidade está sendo desafiada a não ser vivida apenas um dia na semana, mas ser vivida de segunda a segunda-feira. Ou seja, a nossa espiritualidade ela precisa ultrapassar essas quatro paredes da igreja e poder alcançar as pessoas mesmo à distância. Ótimo. Isso que o Renato falou é extremamente importante, né? A gente vê que a igreja ela não está só no templo, né? Mas a família, as pessoas constituem a igreja. E é um desafio realmente, mas é algo bom, porque eu vejo que muitas pessoas perderam isso, né? Acostumadas com o drive-thru, né? Aquela questão de receber tudo pronto e agora ter que fazer esse momento em casa, ter que preparar o culto, né? Ter que preparar a ceia. Então, isso é ótimo, né? Eu vejo que a gente tem hoje vários recursos tecnológicos que nos ajudam a manter vivos esses vínculos, né? Grupo de WhatsApp é um recurso prático, né? Que às vezes manda uma mensagem ali que tocou o coração, manda nem que seja um bom dia, já aproxima, né?
O próprio recurso tecnológico hoje que a gente tem de conferência, aplicativos aí como o Zoom, Skype, Instagram, né? Tem várias plataformas que permitem até manter a célula, manter o contato com as pessoas, né? Não precisar encerrar esse tempo, né? Além de ter a comunhão familiar, poder ir além disso, né? Manter esse momento. E a velha e boa ligação, né? Como diz o ditado atual, né? Em tempos de WhatsApp, quem recebe uma ligação é rei. A gente pode ligar também para os outros, que é uma ótima ferramenta e nos ajuda a sentir acolhido e acolher o outro também, né? E uma coisa bacana que tem surgido de toda essa crise é um movimento de solidariedade, né? Inclusive aqui na igreja, né, a gente tem tido um movimento da ação social, das marmitas para os moradores de rua, entende? Que também é uma forma de você se engajar na dor do outro, né? Que quando você se ocupa da dor do outro, até a tua dor fica mais suportável, porque você deixa de olhar tanto para ela, né? Então, assim, aqui na igreja mesmo a gente tem oportunidades assim de estar ajudando, trabalhando com essa questão das cestas básicas que são distribuídas. É importante a gente ter esse olhar, saber se todo mundo está bem, mas de forma autêntica, né? De forma autêntica, de forma assim amorosa, e se a gente não consegue ter esse amor, que a gente peça para o Senhor nos dar, para que a gente consiga fazer isso de forma espontânea, né? E que não seja um peso, que seja leve. Mais uma pergunta para vocês responderem. Os transtornos mentais tendem a aumentar em momentos de isolamento e catástrofe? Então, na psicanálise, a gente trabalha com estruturas de personalidade. Eu não vou entrar nelas aqui, que eu não tenho como objetivo cansá-los, né? Porém, o que possivelmente pode acontecer? Aquilo que estava em mim vai se potencializar, né? Aquele que já tem uma dinâmica mais histérica, mais dramática, a tendência é que se torne mais dramático. Aquele que tem uma tendência de uma certa indiferença ao que está acontecendo, talvez ele fique mais indiferente, né? O que tem traços obsessivos, mania com limpeza, com ordem, com organização, talvez isso potencialize. Entende? Aquele que tem uma tendênciazinha para paranoia, possivelmente vai se ocupar muito de notícias trágicas, né, de questões assim, falando de perseguições e teorias conspiratórias. Então é muito importante a gente estar atento a como nós estamos reagindo, como nós estamos nos sentindo nesse tempo, visitar o seu coração, né? Isso é tão importante que a própria Bíblia fala, o próprio salmista diz, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, sondar o nosso coração, né? E também ficar atento a como as pessoas da nossa casa e da nossa família estão reagindo. Eu tenho uma pessoa na minha família bem próxima que faz tratamento para o TAB, né, o transtorno afetivo bipolar, e foi uma das pessoas que eu mais me preocupei. Como que ele ia reagir, se ele não ia ficar mais ansioso, entende? Se ele não ia ficar mais compulsivo com a alimentação, entende? Então é importante a gente ter esse olhar. E lembrando, gente, que não é vergonhoso pedir ajuda. Não é vergonhoso, não é errado. Você mesmo, você sendo crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é errado você pedir ajuda, chegar para os seus líderes, chegar para os pastores que estão fazendo plantões aqui, ligar para os psicólogos que estão fazendo atendimento online e pedir: eu preciso de ajuda. Aqui em casa a gente não está dando conta. Sabe, eu não estou conseguindo dormir, né? Observar como que está o sono, como que está a questão da alimentação, como que estão essas questões assim da irritabilidade, da resposta ao estresse, né? Observar, pergunta para o esposo, gente, pergunta para a esposa, como que você acha que eu estou? Você acha que eu estou precisando dar uma melhoradinha aqui? Você tem alguma dica? Né? Então é muito importante a gente estar atento a si mesmo e também aos outros. Aqueles com os quais a gente convive, né? Muito importante, muito cuidado com a automedicação, sabe? Qualquer uso de medicamento, você precisa falar com um médico.
Não se automediquem, não tomam o ansiolítico da avó, não toma o remédio da mãe que está lá na gaveta dela. Não, gente, não se automediquem, procurem ajuda. As clínicas psiquiátricas, elas continuam abertas, elas funcionam. Aqui em Curitiba a gente tem várias que funcionam 24 horas e também, né, na rede pública, através da UPA, né? Da Unidade Básica de Saúde, você também tem acesso a tratamentos relacionados à saúde mental. Então, assim, procurem ajuda. Não deixem de pedir ajuda. Complementando e seguindo a linha, na verdade, do que a Sara falou, né? Entender que esses momentos eles vão aflorar sentimentos em todos, né? Em primeiro lugar. E a gente precisa reconhecer isso. Vai trazer insegurança, medo, preocupações, tédio, um nível de tristeza. Isso vai tender a passar por todos, né? O que vai diferenciar isso que é do comum é o sofrimento. E aí é esse ponto que a gente precisa estar atento, como ela falou, não só a nós mesmos, mas como bem pontuou ela, em relação ao outro, né? Aquele que às vezes está mais vulnerável, ou mais suscetível emocionalmente, para conversar, para ver se precisa de ajuda ou fazer a autochecagem, né? É buscar no outro, como que eu estou, né? Eu percebi essa última semana que eu estava mais irritado, e a minha esposa pontuou, foi bom para mim, para eu me perceber e respirar fundo, me reorganizar, colocar as coisas no lugar, em ordem, né? Reorganizar as minhas expectativas e pedir ajuda, ter humildade, né? Não é demérito nenhum. Eu gosto daquele versículo acho que é Paulo, fala, quando eu sou fraco, eu sou forte. Então, quando eu reconheço a minha fraqueza, isso se torna uma força. Se eu reconheço que eu estou mal, estou precisando de ajuda, é nesse momento que eu me torno forte, não o contrário, né? A maioria das pessoas crê que ela vai ser forte se fizer tudo sozinha, e não vai fazer. Não tem como, por exemplo, vencer um vício. Tem um vício que eu caminho há anos com aquilo e não venço. Não adianta achar que você vai vencer sozinho. Então, no momento que você reconhece, nesse ponto aqui, nessa área, eu tenho uma fraqueza. É nesse momento que você começa a se tornar forte, porque você quebra o teu orgulho, e aí você começa a abrir espaço para ser ajudado. Tem coisas que a gente não consegue sozinho. Até uma das máximas aí do psicólogo é ele passar por terapia, ou estar fazendo, ou passar. Porque é reconhecer, se a gente não reconhece o que está em nós, reconhecer que nós também somos limitados. Tem casos que para nós são difíceis, que nos desafiam, que mexe com as nossas emoções, que mexe com a nossa história. A gente não trabalha, a gente não cresce, a gente não muda. Então, é extremamente necessário. É legal isso que você falou, do quando eu sou fraco, sou forte, porque o Renato falou antes daquele livro da coragem de ser imperfeito, né? E a autora, ela fala muito sobre esse reconhecimento das fragilidades, de você falar. Olha, eu não consigo, eu não posso, eu não sou, eu não dou conta. E interessante que no estudo dela, dessa autora, da coragem de ser imperfeito, ela descobriu que é através do reconhecimento das nossas vulnerabilidades que você fortalece o teu vínculo com o outro. Então, o momento que você, dentro de casa, começa a falar sobre o que você não está conseguindo fazer ou lidar, você está se vinculando de forma mais forte. Você está criando um vínculo mais profundo com o outro, né? Então, na verdade, você acha que você está fazendo só um bem para si mesmo, mas existe algo coletivo acontecendo também, né? E sim, esse cenário atual, ele traz em si muita contribuição para o aumento de transtornos emocionais. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela já nos traz alguns índices da ansiedade, da depressão, que são altíssimos, né, na nossa sociedade, no Brasil e até mesmo a nível de mundo. Então, esse cenário de isolamento, afastamento do trabalho, crise financeira, isso é potencializador
da ansiedade, da irritação, da depressão. Recentemente eu já tenho atendido no consultório bastante pessoas com alguns sinais de depressão. Agora, muito bem o Marcos falou, é interessante a gente entender que esses quadros clínicos, nós temos que tomar muito cuidado com aqueles diagnósticos superficiais e precoces que vêm do senso comum. Um exemplo. Você não está trabalhando, não está tendo o seu rendimento, então é natural que você fique triste. E a tristeza não é doença. A partir do momento que a tristeza ela vai se aumentando, a partir do momento que os seus dias, a sua vida e a sua rotina, a tristeza vai enchendo esse espaço, aí sim é possível que essa tristeza excessiva seja uma das características da depressão. Mas esse quadro, esse diagnóstico é muito importante que seja feito por um profissional da saúde, um quadro clínico. E aquilo que a Sara falou, hoje dentro da igreja as pessoas têm muito preconceito com psicólogo, muito preconceito com a própria medicação, e nós precisamos quebrar esses preconceitos, porque nós não podemos olhar um indivíduo só com uma área da sua constituição. Sim, somos espírito, somos alma e somos corpo. A partir do momento que você nega suas emoções, nega a tristeza excessiva que tem insistido em te acompanhar, a partir do momento que você nega as ansiedades, as sobrecargas, isso vai gerar um transtorno emocional. E por mais que você ore, por mais que você busque, não que a oração não tenha os seus efeitos, claro que tem, mas o problema em si ele é emocional. Então nós estamos aqui especialmente com esse intuito, de fornecer essa instrução. Não tenha vergonha das suas emoções. Um exemplo, você quando está com uma dor de dente, você vai no dentista. E quando a dor é bem aqui no centro do peito, mas você não sabe onde é, porque você já foi no cardiologista, não é no coração. E quando essa dor está lá no profundo da alma, que você chama ela de angústia, chama ela de vazio, você vai falar com quem? Você precisa falar com o seu psicólogo, você precisa buscar um profissional dessa área, ou como a Sara bem falou aqui na igreja, muitos pastores estão aqui para funcionar, a fim de contribuir com a sua saúde emocional. Então sim, a rotina hoje, ela está muito crítica, o cenário hoje não está sendo fácil e muitas vezes está sendo gerador de depressão, de ansiedade e de muitos transtornos, e principalmente nós como igreja, nós precisamos agir em relação a isso, não negando as emoções, mas entendendo que a nossa saúde emocional vai contribuir até com a nossa espiritualidade saudável. Nós estávamos falando aqui sobre entender as fragilidades. E eu lembro que houve um tempo atrás que eu chamei os meus 2 filhos, na época o Davi era muito pequeno, não tinha como eu fazer esse teste. E eu fiz o teste para descobrir qual que era o temperamento de cada um deles. E foi bem interessante porque eu coloquei ali os pontos positivos e os pontos negativos, tanto do Murilo quanto do Danilo. Vocês acreditam que essa pode ser uma ferramenta também de comunicação dentro de casa, para que nós, como pais, possamos trabalhar aqueles pontos que às vezes geram esses conflitos dentro de casa, dentro da família, às vezes a discussão com o irmão, porque às vezes tem um irmão que ele é mais proativo e tem o outro que ele funciona de uma forma mais lenta de fazer as coisas. Na verdade, em relação a temperamentos, não existe o certo e o errado. Existe realmente pontos positivos e negativos que precisam serem trabalhados. Vocês acreditam que a gente trabalhar com os temperamentos, tentando entender dentro do ambiente familiar o temperamento de cada um e trabalhar essas fragilidades dos pontos negativos, pode ser uma ferramenta para evitar esses conflitos? É válido, eu acho válido. Esse conceito dos temperamentos, você fala dos 4? Isso. Melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. Isso. Essa terminologia veio da filosofia, não veio da psicologia. E é bem bacana, porque é uma forma de você conhecer. É importante a gente conhecer uns aos outros. Você, como mãe de 3, você sabe que eles são completamente diferentes. Entende? E é importante respeitar a individualidade de cada um.
né? Vai ter aquele que vai ser muito rápido para fazer as coisas, vai ter aquele outro que vai ter um tempo diferente, mas possivelmente, quem sabe, ele não é mais criativo. Quem sabe ele não tem uma capacidade lúdica, maravilhosa, que você pode explorar, né? Então, assim, eu acredito que cada um de nós, assim, as famílias, a gente tem pequenos tesouros escondidos, né? Que com a graça de Deus a gente pode trazê-los à luz, né? É legal. Hoje a internet ela nos disponibiliza N formatos ali, né? Recursos até fáceis, né? O que é ótimo. E eu vejo que, além de tudo, é o quê? Aproximação. O que você fez aproximou, né? Fez com que eles se sentissem acolhidos, né? Essa questão do se conhecer também, ele é ótima, uma ótima ferramenta, mas, acima de tudo, fortalecer o vínculo. É olhar para o teu filho e poder dizer, filho, eu sei que você tem essa qualidade, e eu te amo, independente até disso, mas isso é um ponto forte teu, vamos trabalhar em cima. E reconhecer, mas também tem esse ponto aqui que precisa ser trabalhado, né? Mas eu te amo também, independente disso. Então, isso fortalece, traz um senso de pertencimento, né? De aceitação. Eu sou aceito apesar de, né? Apesar de qualquer característica, mas eu posso me conhecer mais, eu posso crescer, eu posso aprender, e como família ter esse olhar. Vamos crescer juntos, né? Porque dá para se incluir também, né? Colocar assim, né? E por que não? Se fragilizar, uma coisa que eu gosto de trabalhar é se fragilizar diante dos filhos. Não para se mostrar fraco, mas assim, reconhecer, filho, eu também tenho coisas que eu não consigo. Tem coisas que para mim é difícil, tem coisas que para mim na tua fase, hoje você faz melhor do que eu não conseguia fazer, né? Mas eu estou aqui para te ajudar, e essa empatia, né? Esse acolhimento, ele é extremamente necessário para fortalecer a família em si como um todo, né? E o Daniel Goleman é um psicólogo americano, autor daquele best-seller Inteligência Emocional. Dentro desse livro, Marcos, ele traz isso que você acabou de dizer. Um dos atributos da inteligência emocional é a empatia, que é a capacidade de você reconhecer as emoções e os sentimentos no outro, a capacidade de você se identificar com o sentimento do outro. E foi isso que a pastora falou, se identificou com a constituição emocional de cada um dos filhos. Na minha casa, eu vejo isso muito claro. Eu tenho 2 filhos, a Raquel e o Mateu. A Raquel, ela com seus 13 anos, é uma menina com uma liderança muito acentuada, uma opinião muito forte, é uma menina que tem suas convicções. E o Mateu, ele já funciona diferente, ele é mais sensível, ele tem em si ali as suas necessidades mais emocionais visíveis, e quanto mais a família identifica, exerce essa empatia com os filhos, mais saudável essa família vai ter condição de ser e mais vai gerar essa funcionalidade. E uma das coisas muito ruins e triste que acontece no cenário familiar é a repetição de comportamentos. Da forma que eu fui criado, eu crio os meus filhos. E isso é uma ignorância muito grande, com perdão da palavra. Nós temos hoje repertório, recursos para não repetir esses padrões que muitas vezes são padrões de sofrimento, de tristeza e de dor. Não posso criar os meus filhos hoje, chamado a geração Y, Z, chame como quiser, da mesma forma que eu fui criado, porque eu cresci nos anos 80, viu, Sara? Você falou que foi seu... Não podemos criar os nossos filhos da forma que nós fomos criados. Nós precisamos de se reinventar. Sim, é um desafio. Você precisa ser o pai que você não teve. Você precisa construir a família destruída que você veio, você precisa de construir essa família. Então é um desafio hoje, né, de nós nos atualizarmos em cada uma das funções, dos papéis e que regem essa família saudável. Eu achei muito legal esse exemplo que você deu da Raquel e do Mateu, que a gente tem uma cultura de valorizar muito
aquela criança que é muito espontânea, que é líder, que chega e fala, que cumprimenta todo mundo, né? E durante muitos anos houve um discurso de que o extrovertido era o bem-sucedido, né? E hoje a gente tem visto que não. Grandes intelectuais, cientistas, eles eram mais introvertidos. E tem até um livro que chama O Poder dos Quietos, eu não sei se vocês conhecem, que fala sobre as qualidades do introvertido. Entende? E é importante a gente ter esse olhar, sabe, sobre cada filho, sobre cada membro da família, até mesmo sobre os nossos discípulos na célula, por que não? Né? Que às vezes vai ter aquele que é mais proativo, aquele que é mais extrovertido, mas às vezes tem aquele introvertido que é ali uma caixinha de tesouros, né? Que é o observador, que tem insights maravilhosos, que fala muito bem quando lhe é dado a oportunidade, mas que ele precisa, às vezes, ter esse espaço e esse olhar. Isso que a Sara falou é conseguir valorizar a individualidade. Deus nos criou como seres únicos, em não sei quantos bilhões que a gente está, mais de 7, né? Você não vai encontrar ninguém igual a você na Terra. Então, essa individualidade é algo extremamente relevante. Porque muitas vezes a gente tenta se encaixar, né, no que é o outro. Ao invés de vestir a própria camisa, né, aquela que te serve bem, você quer usar a camisa do outro. E não vai dar certo. Então é reconhecer, cada um tem qualidades, reconhecer, valorizar elas e pontos que precisam ser melhorados. Isso vale para todos. Nós aqui como psicólogos cansamos de fazer curso, estudar, ler, porque a gente não está longe de ser perfeito, né? A gente precisa trabalhar também a nossa individualidade, reconhecer. Eu reconheço, respeito a forma da Sara trabalhar, mas é dela, né? E eu tenho que reconhecer a minha, posso aprender com ela, né? Trazer, agregar valores que ela tem, conhecimento que ela tem. O Renato também, a gente pode se espelhar, mas valorizar aquilo que Deus nos deu, né? E conseguir ser fiel dentro daquilo que a gente tem, valorizar o que a gente tem, valorizar o que os nossos filhos têm, reconhecer as qualidades, valoriza, né? Rega, investe, para que ele dê o crescimento no tempo certo, né? Não tem que ser igual a ninguém, tem que seguir o caminho dele, né? Ok, agora nós já vamos caminhar para o finalzinho, para a conclusão desse nosso tempo junto. Foi muito bom. Agradecer vocês pela presença. Eu creio que todos que estão em casa foram muito enriquecidos, né, com todas essas informações, esses conselhos que vocês deram. Mas eu gostaria que nós pudéssemos realmente encerrar esse momento. Eu gostaria que cada um de vocês pudesse mandar uma mensagem para quem está em casa, né, diante disso tudo que a gente está passando. Que mensagem vocês teriam para dar para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Você pode começar, Marcos. A minha vontade agora seria olhar no olho de cada um para poder falar o que está aqui no meu coração, né? Mas é dizer, em primeiro lugar, que essa crise vai passar. Porque a gente tem uma tendência a valorizar demais o desconhecido. Então, é reconhecer, isso tem um fim, né? Guardar isso no coração, para que não fique gerando ansiedade, medos, né? E fortalecer a fé e a esperança. Tem um autor, Viktor Frankl, ele foi um dos sobreviventes do campo nazista, e ele falou que o que manteve ele vivo foi uma esperança e uma fé, né? A fé, ela se move sobre a esperança. A esperança dele era reencontrar a família. E quando a gente tem um senso de esperança, uma fé, algo que a gente deposita a nossa fé, isso nos permite caminhar. A gente lida por situações difíceis e a gente vai passar por situações difíceis ao longo da vida, não tem como evitá-las, mas isso nos permite passar com qualidade, passar melhor, poder se recuperar melhor. E a crise, ela sempre é uma oportunidade de crescimento, né? Como o Renato falou. Então aproveitem ao máximo. Eu estou curtindo. Eu estou vendo a minha filha mais nova andar, aprender a andar. Então, assim, são momentos... O que eu tiro de melhor desse momento? E valorizo isso. Não vou ficar olhando para o que não dá, mas eu vou valorizar o que eu tenho, o que está ao meu alcance. Então, a minha palavra para você é: alimente a fé e a esperança.
Eu estava te ouvindo e eu lembrei de um poema de Fernando Pessoa que ele chama de Tempo de Travessia e que diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as velhas roupas que não cabem mais na forma do nosso corpo. É um tempo de travessia e que, se não ousarmos fazê-la, ficaremos para sempre à margem de nós mesmos. Eu creio que a gente está vivendo um tempo de travessia, um tempo de mudança, um tempo de algo novo, e que a gente também possa, em Cristo, né, através desse crescimento junto, assim, com o Senhor, dentro do centro da vontade dele, buscar nos refazermos, nos reinventarmos, nos redescobrirmos. Eu também gostaria de poder deixar essa mensagem aqui a vocês. A crise, ela está aí. E a forma como nós vamos encarar essa crise vai fazer a diferença. E eu te pergunto, como você tem enxergado essa crise? Você tem enxergado essa crise se depreciando, se diminuindo com incredulidade? Ou você tem enxergado essa crise como uma oportunidade de você crescer, avançar, aumentar sua fé, conhecer mais Deus, se reinventar? Porque no final é isso que vai fazer a diferença. Como você tem enfrentado os desafios da sua vida, como você tem enfrentado as situações que mais te trazem medo, que mais te trazem dor. É importante você começar então a se atualizar, a resgatar aquilo que te dá sentido e que te dá propósito, porque uma vida sem propósito adoece a alma, uma vida sem sentido adoece as emoções. E eu quero deixar essa mensagem a você: a ousadia é um território de milagres. E ouse acreditar que você tem condições de vencer, ouse acreditar que Deus vai abrir uma porta. E eu finalizo aqui com o Salmo 30, que diz assim: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A promessa de Deus é que o nosso dia vai amanhecer, essa noite escura vai passar, e é importante que o seu choro também ele cesse. É importante que o seu choro, ele não venha definir a sua existência, o seu dia ou quem você é. Não defina quem você é por uma fase específica da sua vida. Resgate a sua história e trajetória, porque é isso que te trará sentido. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. E eu gostaria de encerrar este momento, né? Se você está aí na sua casa, eu gostaria de convidar você a ler junto comigo o Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espujem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou eu exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor, Deus de Jacó, é nosso refúgio. O Deus de Jacó está conosco, o Senhor está conosco. E no momento onde você se sente fraco, que você possa ser forte nele. Que a alegria do Senhor possa vir sobre a sua vida. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa vir sobre a sua vida. Que você possa ser cercado do cuidado dEle, da bondade dEle. Porque eu posso te garantir que a palavra de Deus declara que o Senhor é bom e Ele continua sendo bom.
E o meu desejo nessa noite é que a paz e a presença do Senhor possa invadir a sua casa, a sua alma, as suas emoções, trazendo equilíbrio em tudo o que precisa, dentro da sua vida e dentro das suas emoções. Que o Senhor te guarde, te proteja e que a paz dele possa resplandecer na sua vida todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe. Boa noite, um bom final de noite e que o Senhor realmente seja a nossa força. O Deus de Jacó está conosco e nós sairemos disso tudo muito mais fortes. Tudo o que você precisa para passar por toda essa situação que nós temos passado já está dentro de você. Deixa Deus tirar o melhor de você neste tempo. Amém? Que Deus te abençoe.